Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores esteja derramada sobre a sua vida em todo o tempo. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 14 deste quarto trimestre, a última de uma série de 14 lições, cujo título é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. E a lição de hoje é uma lição que vai falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus. São duas palavras que têm que estar conectadas, missões e a volta do Senhor Jesus. A nossa verdade prática nos diz que a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. E o texto áureo diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Foram palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. A lição bíblica em classe desta semana está no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, do versículos 3 ao versículo 14. E nós vamos dispensar a leitura para ganharmos tempo. Então, iremos direto então para a introdução da nossa lição. Bom, quando se fala em volta do Senhor Jesus, está falando da sua segunda vinda. A primeira vinda foi quando ele veio em seu nascimento virginal. A sua segunda vinda será quando ele virá para buscar a sua igreja. E isto se refere ao arrebatamento. Arrebatamento, então, é o tema que a igreja odierna, que a igreja do século XXI, deve proclamar em todo o tempo e em todas as oportunidades. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Primeira Carta de João, capítulo 5, versículo 19. Nunca tivemos uma certeza tão clara e evidente como estamos tendo no presente momento. Assim sendo, a Igreja do Senhor, que recebeu dele esta incumbência de fazer missões, ela tem a grande responsabilidade de fazer esta conexão. Que conexão? Missões e a volta do Senhor Jesus. Missões e o arrebatamento da igreja. Nessa oportunidade, encerraremos então esse trimestre relacionado ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. Que esperança é esta? Esta esperança se refere à volta de Jesus, à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta esperança bendita, esta bendita esperança é o motor espiritual que motiva, que anima, que propulsiona a igreja do Senhor a realizar essa tarefa. Que tarefa? A prática missionária. Sem essa esperança, estaríamos desmotivados, estaríamos desanimados, estaríamos insensíveis à voz de Deus, diante de tanta coisa assombrosa que estamos presenciando na atualidade. Porque todos aqueles que vivem no pecado, nós devemos compreender isto, eles estão separados de Deus, estão debaixo da escravidão do diabo. Isto quer dizer que este mundo espiritual, que induz as pessoas a praticarem as obras das trevas, está sob controle, sob o comando de Satanás, que a Bíblia o chama de príncipe deste século. Todavia, a compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus, da volta de Jesus, sempre trouxe e trará um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e principalmente para as igrejas de tradição pentecostal, como é o caso da Assembleia de Deus. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, isso é uma verdade incontestável. Portanto, preguemos urgentemente o Evangelho de Cristo, o Evangelho da última hora. Façamos missões, porque essa é a tarefa da igreja. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15. E ainda ele diz no Evangelho de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eu estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa que o Senhor fez, estar todos os dias conosco até a consumação dos séculos. E Ele tem estado conosco. Ele tem estado através do Espírito Santo. Quando Ele partiu, Ele deixou o Espírito Santo para que ficasse conosco. E esta lição tem 2 objetivos específicos. Primeiro deles, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Este é o primeiro objetivo. O segundo é relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Vamos então ao primeiro deles, que é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Antes, porém, meu caro professor, meu caro aluno, ou mesmo você que está assistindo este vídeo por indicação ou compartilhamento de alguém da sua rede de contatos, quero lhe fazer um convite muito especial. Subamos mentalmente, vamos fazer um exercício mental. Subamos mentalmente à cidade de Jerusalém, a cidade sobre a qual, de um alto monte, Jesus passou então a olhar para aquela cidade e lamentou, chorou sobre ela, proferindo as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39. Então vamos, a partir desse momento, construir um cenário. Sente-se aí na sua poltrona, no seu sofá, ou na cadeira onde você está sentado, ou no chão, como os discípulos fizeram no Monte das Oliveiras. Era uma tarde de quinta-feira quando tudo isto aconteceu. Jesus está saindo do templo e seus discípulos se aproximam dele para lhe mostrarem com admiração a sua magistral estrutura. Era um templo muito lindo e eles saíram para mostrar para Jesus a beleza do templo. E Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Após esse diálogo, ele sobe ao Monte das Oliveiras e, chegando-se a ele, quando ele está lá, os seus discípulos se aproximam dele em particular, dizendo-lhe: Mestre, quando serão estas coisas e qual o sinal? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começou a expor a eles o sermão profético que fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos. Ainda começou a falar-lhes sobre a vida eterna e sobre o castigo eterno. Depois de concluir todos esses discursos, ele diz aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus capítulo 26, versículo 1 e 2. Continue assentado aí onde você está e vamos para a nossa primeira parte, onde falaremos sobre o primeiro objetivo de nossa lição, que é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte para nos buscar. Primeira parte, então, alcançando o mundo até que Cristo volte. O primeiro subponto, ele vai falar sobre o seguinte tema: e este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Percebam que a dimensão é uma visão cósmica, é uma visão de mundo. Veja bem como que ele expressa. Percebam que é uma visão mundial. Ele diz assim: em testemunha a todas as gentes, a todas as gentes. Ele diz: e este evangelho do reino deverá ser pregado em todo o mundo, em testemunho a
todas as gentes. Então, por isso que nós dizemos que é uma visão global, uma visão cósmica, em testemunho a todas as gentes. Basicamente, então, esse evangelho do reino é a mensagem neotestamentária a respeito do arrependimento, do perdão, do novo nascimento, da mudança de procedimentos, de atitudes, da nova vida em Cristo Jesus, como realidades disponíveis na morte e ressurreição de Cristo. Então, evangelho do reino é o evangelho pregado no poder, na unção, na graça e na justiça do Espírito Santo, acompanhado de sinais, e são os principais sinais do evangelho. E esses sinais seguirão aos que creem. Então, esses são os principais sinais do evangelho. Esses sinais seguirão aos que creem. Então, vamos ver que sinais são esses. Podemos perceber que esses sinais são a cura de enfermidades, a libertação dos oprimidos, a expulsão de demônios. E isto significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar o seu poder, a sua autoridade, a sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo que jaz no maligno, conforme citamos lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Como Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, somente Deus, o eterno Deus, pode determinar quando a tarefa da evangelização será concluída segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Até que isso ocorra, nós, a Igreja do Senhor, devemos transmitir a todo mundo o Evangelho de Cristo até que ele volte. Veja que Paulo faz alusão a isto quando lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao versículo 17. Ele faz alusão a isto. Vamos então ao segundo subponto, a urgência da pregação do Evangelho. Então, a urgência dessa tarefa da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo que é patente nas páginas sagradas. Não é uma alternativa, mas é uma ordenança bíblica dada à Igreja do Senhor. Observe que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz da seguinte forma: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu anunciar, se eu não pregar o evangelho. Então, ele se coloca numa posição responsável. Ele diz: ai de mim se não pregar, se eu não anunciar este evangelho. Por isso, em Mateus capítulo 25, versículos 19 ao versículo 30, nós encontramos os discípulos sendo instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a produzir frutos antes da volta do Senhor. Nós temos aqui um trabalho, uma semeadura, um cultivo que precisa ser realizado antes da ceifa. E esta ceifa é o arrebatamento, a volta de Jesus. Jesus disse aos discípulos: vocês não dizem que ainda há 4 meses para a ceifa? Levantai os vossos olhos para as terras e vede que os campos já estão brancos para a colheita, para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Então, nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada. Essa colheita precisa ser realizada antes, ou seja, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, antes do arrebatamento da igreja. Colheita dos obreiros que precisamos ajuntar para trabalhar na seara do Mestre, para concluir a obra até que ele venha, mesmo porque os ceifeiros são poucos. Olha o que diz a Bíblia: a seara é grande, foi o próprio Jesus que disse. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, ele diz: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, sem nos esquecer, nós devemos fazer isso sempre lembrando, sem nos esquecer que a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, tem que se ataviar, tem que estar pronta com as vestes brancas, prontinha para as bodas com o noivo, com o casamento com o noivo, e o noivo é Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 9. Então, meus queridos, esta é a urgência da obra missionária, a urgência da pregação do evangelho até que Cristo volta. Vamos agora para a segunda parte
que fala sobre a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Então, a relação da volta de Jesus e missões. Vamos ver, então, sobre esta relação entre a volta de Jesus e missão, a pregação do Evangelho. Nós vemos, ao lermos a história, nós vemos, por exemplo, o grande evangelista Billy Graham, que foi um homem de Deus, que anunciou a palavra de Deus, que pregou para multidões, foi conselheiros de grandes presidentes ali nos Estados Unidos. Certa feita, ele afirmou, de acordo com Mateus 24:14, ele disse: Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Então, é uma colocação muito pertinente, que o sucesso da evangelização mundial é a mensagem da volta de Jesus. Nesse sentido, nós cristãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as nossas forças. Para esse serviço, nós podemos ainda contar com a cooperação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E além disto, a vontade de Deus, que deseja que ninguém pereça, mas que todos sejam alcançados pela mensagem salvífica do Evangelho. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, nós entendemos que a volta de Cristo está relacionada com a obra missionária e muito mais próxima do que imaginamos. Jesus pode vir ainda hoje. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. Vejam que o sábio Salomão se expressou num dos seus provérbios dizendo o seguinte: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Então, vamos agora para o segundo subponto, que vai falar sobre o chamado da igreja. João, que é declarado o apóstolo do amor, quando estava exilado na ilha de Patmos, ele fora visitado pelo Senhor Jesus, que lhe revelou algumas coisas interessantes para esse tempo do fim. Palavras que foram destinadas a 7 igrejas da Ásia Menor no primeiro século, mas estas palavras são atualíssimas, que podem ser aplicadas a nós que somos integrantes da igreja do século 21. Dentre muitas recomendações feitas a ele para transmitir àquela igreja, suas palavras foram: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão contidas, porque o fim está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Por isso, o Senhor continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. E nesta última hora da igreja na terra, uma nova geração de voluntários precisa ser convocada, precisa ser convocado a responder ao chamado universal para a evangelização. Diz a palavra de Deus em Mateus 28, 19 e 20, que já citamos por 2 vezes aqui hoje. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estes novos crentes com os quais vivemos hoje, eles devem se prepararem para ouvir a voz de Cristo por ocasião da sua volta. Paulo escreve aos Tessalonicenses e também a nós, assim dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, meus queridos senhores professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, aproveitemos os mais sofisticados meios dos recursos midiáticos de grande avanço tecnológico
para que possamos atingir essa nova geração de crianças, jovens, adolescentes, que também carecem ser alcançados pela mensagem do Evangelho que traz a bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a terem paz no coração, terem paz na alma, esperando a bendita volta de Jesus. Essa é a bendita esperança da volta de Jesus. Jesus está prestes a voltar. Nós não cansamos de dizer que Jesus está prestes a voltar. Vamos já para a conclusão, estamos chegando já para o final desta ministração. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto à prática da evangelização. O desejo do nosso coração é que mais igrejas locais invistam em tempos de oração, em recursos humanos, em recursos financeiros, em recursos tecnológicos, para além de muitas outras alternativas, possam ser usados os recursos midiáticos para alcançar todos aqueles que carecem de ouvir a voz de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil, como instituição séria e responsável que é, tendo uma considerável membresia espalhada pelos 4 cantos do mundo, deve transmitir com fidedignidade e acessibilidade, através das mídias sociais, recursos educacionais cristãos, não como digitais influencers, mas como arautos que proclamam a boa mensagem da cruz. A mensagem que salva, que cura, que liberta, que dá alegria, que dá ânimo para o homem tomar uma nova iniciativa, uma mudança de vida, se preparar para subir no dia do arrebatamento. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Então, que o Espírito Santo, que é o nosso orientador na obra missionária, que ele continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Isto, ele virá para nos levar. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Que Deus em Cristo, então, vos abençoe grandemente e vos encontre preparado, com as vestes brancas, os nomes escritos no livro da vida, naquele grande dia. Então, que eu e você sejamos achados dignos de subir ao encontro do Senhor naquele dia glorioso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula, um forte abraço e até o próximo encontro, se Jesus não vier. Porque se ele vier, nós nos encontraremos nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe, um grande abraço a todos.